tardes, boas noites. Como terminamos a leitura do livro A Caminho da Luz, agora escolheremos temas que exploraremos em algumas reuniões. Não serão tão estanques, um mesmo tema pode se estender por 2 ou 3 reuniões para que a gente, dentro daquela ideia de conceito, né? Grego, conceito, vamos construindo uma ideia mais ampla sobre justamente o tema, né? E hoje começaremos justamente pelo pensamento, né? O pensamento, ele é a forma com que o universo nos conhece, é a forma com que nos relacionamos com o universo. Entendendo que o universo, o mundo, é tudo aquilo que está à nossa volta. Então, o espírito, ele tem a sua fonte, que é a sua mente, e a partir da sua fonte, da sua mente, que é o conjunto de todas as experiências que ele adquiriu, mais aquilo que Deus nos colocou, ele se exterioriza através dos pensamentos. Então, é um assunto muito extenso e nós vamos começar a partir aqui de uma mensagem de Joana de Ângeles. E depois acrescentaremos outras para que vá ampliando o entendimento sobre o pensamento. Eu vou aproveitar para ler primeiro, depois a gente agrega algum conceito, né? Começa Joana de Ângeles. Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a degradação neuronial. O que significa isso? A ciência, e a própria filosofia, ela admite o pensamento como fruto do cérebro, o cérebro material. E o cérebro é quem pensa, gera os pensamentos, e na medida que o cérebro definha ou até morre, esses pensamentos cessam, eles param. Porque, repita-se, tudo é entendido como tendo origem no cérebro, o cérebro do corpo. Não é bem assim. Continuando. Infelizmente, ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador. A máquina aqui ela se refere ao corpo e o utilizador ela se refere ao espírito. Então vamos repetir a frase. Infelizmente, ainda confundem a máquina, corpo, em relação ao utilizador, o espírito. Como é compreensível, a desorganização dos equipamentos impede a correta produção de que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica na ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Então, por que a ciência entende que o pensamento tem origem no cérebro? Porque nas anomalias das pessoas, na anomalia que algumas pessoas manifestam no cérebro, há uma diferente produção de pensamentos, certo? Então, se admite que a deficiência no cérebro gera pensamentos desconexos, logo o cérebro é o causador ele é a fonte desses pensamentos. Só que, se abrir um corpo de qualquer ser vivo, não vai se encontrar o espírito, óbvio, né? Porque o espírito é de outra natureza, ele não é mensurável, ele não tem, se puser na balança não mexe o ponteiro. Então, o espírito não se encontra visualmente no cérebro. Então, com isso, se esquece que o verdadeiro agente da vida é o espírito. Então, vamos lá. Vou ler de novo. Como é compreensível,
a desorganização dos equipamentos impede a correta produção de que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica na ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Continuando. Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através dos veículos da mente, que é atributo do espírito. Então, o pensamento ele é resultado, ele é como se fosse, assim como quando pensamos, falamos, a fala representa o que eu estou pensando, o pensamento representa o que o espírito mente, né? O espírito tracinho mente, traz. O que é atributo dele, né? O que é característica dele. Então ele demonstra para o exterior, ele se manifesta através do pensamento, inconscientemente, né? Lembrando que pensamentos existem, aqueles pensamentos conscientes, é aquilo que eu estou pensando e sei que estou pensando, e pensamentos inconscientes, pensamentos que se manifestam porque somos assim e nem precisamos pensar para agir. Exemplo, os nossos gostos, né? Prefiro o verde ao vermelho. Simplesmente eu prefiro. É uma forma de pensamento, tem a sua origem na fonte, nas experiências, porém eu não preciso pensar que eu gosto mais do verde do que do vermelho. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstraram a produção de movimentos na matéria bruta ou sensível, como nos casos da psicocinesia ou transportes sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, precognição e retrocognição. O que Joana colocou aqui é que esses pensamentos, eles agem primeiro, né, no nosso corpo, a começar pelo cérebro. Uma parcela dessa exteriorização do pensamento, o cérebro manda para o nosso corpo, então nós falamos, andamos, agimos, mexemos as mãos. Por quê? O cérebro mandou, porque o cérebro foi estimulado pelo pensamento que vem antes dele mesmo, o cérebro, e assim eu me manifesto. Porém, essa manifestação ela não está restrita ao corpo encarnado. Esse pensamento pode agir sobre outras matérias do mundo corpóreo e nos outros estados de matéria. O que são os outros estados de matéria? A matéria do mundo mental. Nós não falamos muito em matéria do mundo espiritual, que fica esquisito. Matéria do mundo mental, que é a matéria que constitui outra parte do universo, que não é visível. É a matéria do mundo espiritual. Inclusive, a matéria que compõe o perispírito dos outros espíritos. Então, o meu pensamento age na matéria que compõe os outros espíritos e eles recebem esse pensamento na forma de telepatia, na forma de respostas para que eu, espírito que emitiu o pensamento, possa passar a conhecer outra coisa. É a linguagem entre os espíritos. Pensamento é a linguagem entre os espíritos. Acontece que quando estamos encarnados, essa linguagem ela não é tão clara, então precisamos da fala, da língua, para falar e do ouvido para ouvir. É uma ponte, é um túnel, né? Vamos falar em túnel, que é mais precário. Então, quando eu penso, para que o outro perceba, esse pensamento vai para o meu cérebro, que provoca a fala, que viaja pelo ar, que chega no ouvido do outro, que atinge o cérebro dele, que converte para o perispírito dele, que atinge a mente do espírito.
quando quando desenvolvermos mais as potencialidades do espírito, já não precisaremos tanto do corpo de encarnado. Então, esta ligação será mais direta que através da telepatia. Como em alguns fenômenos já acontece, nós não somos completamente primitivos. Existem muitos fenômenos de natureza espiritual no sentido da nossa natureza espiritual, das nossas potencialidades, independente de mediunidade. O próprio espírito tem formas de interagir, está aprendendo, está desenvolvendo. E na medida que vamos evoluindo, essas potencialidades vão se tornando cada vez mais manipuláveis. Então, vou ler de novo. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstraram a produção de movimentos na matéria bruta, que é essa do nosso mundo, ou sensível, do mundo mental, como nos casos da psicocinesia, movimento dos objetos através da força da mente, ou transportes sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, pré-cognição, conhecer antes, ou retrocognição, conhecer algo do passado. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos, conforme as faixas vibratórias que se expandem. Muito bem, aqui Joana de Ângeles se vale das palavras positivo e negativo em relação a uma classificação de efeitos, né? Se um pensamento ele tem um efeito positivo ou um efeito negativo na condição do resultado. É uma mera palavra, né? Porque por si pensamento é pensamento. Assim como ela coloca como carga de energia, né? Energia que ela está usando num sentido mais amplo. Por quê? Porque num sentido mais estrito, mais fechado, energia é apenas para caracterizar algo de natureza material corpórea. Matéria do mundo tangível mais a matéria do mundo calculável. Matéria calculável é energia. Aqui ela está colocando energia até para um sentido mais amplo do mundo mental, que não é aquele da nossa ciência. Então vamos repetir aqui. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica. O tipo do conteúdo do pensamento, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias que se expandem. Então, o parágrafo aqui é um afunilamento dos efeitos do pensamento. Até então, nós estamos falando de uma forma mais genérica, mais ampla, mais universal. Aqui ela já está direcionando para exemplos. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quando produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Muito bem, então ela está afunilando o texto, né? Primeiro que ela já informou lá atrás que pensamento traz uma carga de energia. Por quê? Porque há uma semelhança entre pensamento e onda. Tanto que se coloca que pensamento é uma onda. Onda que ondas? É a mesma onda do mar, a mesma onda na piscina, a mesma onda do som. São ondas. O que são ondas? Movimentos vibratórios, transporte de energia. Por isso que ela fala em energia, porque a onda tem uma propriedade, por definição, assim, é um atributo que é transporte de energia. O que é onda? É transferência de energia. E essa energia pode ser de uma natureza positiva ou negativa para ela, né? Esses fenômenos ondulatórios, então imaginem sempre a piscina,
Você jogou, a piscina está paradinha lá, jogou uma pedra, cria uma onda. Aí você joga duas, uma de cada lado, são duas ondas, e essas duas ondas, elas, quando se cruzam, elas provocam interferência. Uma interfere na outra, porque são transferências de energia. Essa interferência pode ser uma interferência em que se somam as energias, então uma onda vem para cima, a outra também, então somam-se as duas ondas. Então é uma interferência construtiva. Quando duas ondas vêm para baixo e se encontram, também se acumulam, então é uma interferência construtiva, só que para baixo. Quando uma onda vem para cima e a outra para baixo, quando elas se encontram, é uma interferência destrutiva, total ou parcial. Esses são os fenômenos de interferências de ondas. Em breve nós tentaremos ilustrar isso através de alguma animação nas próprias reuniões. Por ser uma onda, ela tem uma característica que é a frequência. Quantas ondas chegam por segundo? Isso que é frequência, padrão vibratório, período, isso são características da onda. É assim que você... Olha, uma onda... Como é que é essa onda? Ela tem uma frequência tal. Então eu já sei que tipo de onda é. Cada onda tem uma frequência. Quando duas ou mais ondas estão com a mesma frequência, em concordância de fase, ocorre um fenômeno chamado ressonância. O exemplo que a gente usa, que todos conseguem captar legal, é um pai empurrando o filho no balanço. O balanço, ele não consegue mandar o filho de cara com um empurrão só lá para cima, não consegue. Né? Então o que ele faz? O menino começa a balançar com uma frequência e o pai vai empurrando com a mesma frequência. Cada vez que ele chega, ele dá um empurrão. Cada vez que ele chega, ele dá um empurrão. Então, o menino com aquela onda tem uma energia, o pai tem um pouco de energia que ele vai passando para o movimento do balanço. Então, quando esses dois corpos tem a mesma frequência, a balança e o empurrão, vai acumulando energia. E o balanço vai subindo. Esse fenômeno chama ressonância. Por isso que nós falamos, de forma geral, que quando dois ou mais corpos têm a mesma frequência, ocorre a ressonância. Quando duas pessoas pensam do mesmo jeito. Duas ou mais. Então vamos lá. Vamos retomando aqui. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, dono do empurrão, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido, menino no balanço. Muitas experiências de laboratório têm comprovado o seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas outras fragilizadas física e emocionalmente. O que ela está falando? Já existem mesmo experiências em que os pensamentos expressos por uma qualidade de música, por preces, por alegria, ele influencia animais, plantas, de uma forma diferente aos pensamentos difíceis, aos pensamentos perturbadores que provocam também essa mesma influência, só que negativamente. Aqui ela está funilando. Ambientes agradáveis é porque ali predominam pensamentos agradáveis. Ambientes sombrios são aqueles em que se cultivam pensamentos complicados. Dá para exemplificar durante o dia inteiro aqui. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta o indivíduo que recebe os influxos mentais de afetos, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais,
deixando-os mais vivazes quando amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam. Nossa, ela foi muito mais genérica. Qual é o paralelo que nós podemos fazer? Pegue isso que ela acabou de falar e coloque dentro de casa. Se você na sua casa cultiva pensamentos difíceis, como é que vai ser o ambiente do lar? Se por outro lado você cultiva simpatia, educação, agradecimento, gratidão, como é que vai ser o ambiente? Você que escolhe. Ah, mas o fulano da minha família, o Beltrano, é diferente. Tudo bem. O que você prefere? Ter todos na mesma ressonância negativa ou alguns com positivo e outra negativa, até que todos assumam uma posição positiva? É uma questão do que a gente acabou de falar. Interferência destrutiva, destrutiva total, parcial ou construtiva? Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morfo do ódio, da inveja e do despeito. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Se por acaso a vítima dá-se conta e reage, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Aqui ela está dando a receita de como nos comportarmos em relação aos antagonismos da vida. E olha só que vem o remédio. O antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorrem os espaços direcionados ou não a determinados alvos. É o que nós falamos, com outras palavras, de alterar o próprio padrão vibratório. E aí, se aqueles pensamentos rancorosos, caluniosos vêm para você, ou estão simplesmente no ar, você está numa outra condição. Aquilo não te atinge, como o mundo fala. Quando sabemos que são direcionados a nós, a coisa mais difícil, sabemos que somos alvos de fulano, conhecemos a autoria, o que o Evangelho recomenda? Oremos pelos nossos inimigos. Oremos por eles, porque ao orar eu já estou fazendo uma profilaxia espiritual própria, estou orando, estou no outro padrão vibratório, e estou agindo de forma contrária às emanações daquele meu inimigo. E, portanto, quem sabe ele se afeta por esses meus pensamentos bons e transforma, acabando aquela fonte de antagonismo. Nosso tempo estourou, só vou fazer mais uma frase, semana que vem a gente continua. Jamais evitar-se responder na mesma faixa de resistência, pois que seria mais forte o intercâmbio destruidor. No sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias benéficas que sustentam os campos vibratórios de quem os capta, mas essencialmente daquele que os emite por organizar-se nas augustas fontes do amor universal. Você passa, ao emitir, através da prece bons pensamentos, você passa a ser parte da solução, você passa a entrar em ressonância com Deus. Semana que vem nós continuamos. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós trouxemos hoje para que a gente analise a consequência, o contrapeso ou a contrapartida da nossa discussão na última palestra. Na última palestra nós falamos da importância do trabalho e como o trabalho é extremamente relevante para o progresso do espírito. E nessa palestra nós vamos tratar de um espírito entediado, ou seja, um espírito que não trabalhou, um espírito que não produziu, um espírito que não se esforçou por progredir, um espírito que se deixou envolver pela preguiça e pela inanição. Vamos ver. Esse texto ele está no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º do Céu e Inferno, na parte de espíritos sofredores, né? E ele trata de uma comunicação de um espírito dada em Bordeaux, 1862. A comunicação se chama Um Espírito Entediado. Vamos à leitura. Este espírito se apresenta espontaneamente ao médium e reclama preces. Primeira pergunta: o que vos levou a pedir preces? Resposta: estou cansado de perambular sem objetivo. Há muito tempo estais nessa posição? 180 anos mais ou menos. Que fizestes sobre a terra? Nada de bom. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Isso não forma uma categoria. Tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra ou seus semelhantes ou seus simpáticos que se reúnem. Por que, se não estáveis condenado ao sofrimento, ficastes tão longo tempo sem avançar? Estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Fostes forçado, pois, a permanecer errante apesar de vós? Essas são causas muito sutis para a vossa inteligência material. Vamos dar uma paradinha aqui para comentar essa frase de resposta aqui do Espírito, né? Tudo o que não é alegria é dor, né? Então você vê que o Espírito ele observa o mundo a partir dos antagônicos, né? Ele observa o mundo a partir dos prós e contras, ele observa o mundo a partir do positivo e negativo, né? Então, se aquilo não causa a ele alegria, causa o oposto, né? Causa dor. E para muita gente, às vezes o trabalho parece ser dolorido, né?
parece ser um sacrifício, parece ser uma dor, né? E você observa aqui que o espírito está considerando o oposto, que é o não fazer nada, como um sofrimento. O médium insiste para tentar entender o que significa essa posição dele. Ele pergunta: tentai fazer-me compreendê-las, né? Porque ele diz que as causas desse sofrimento são muito sutis, então o médium quer entender as causas desse sofrimento. E aí a resposta do espírito: eu não poderia, não tendo termo de comparação. Uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não a aproveitou o que o fogo deixa ao papel que consumiu, faíscas, que lembram as cinzas ainda unidas entre elas, quais foram a causa de seu nascimento, ou se queres, da destruição do papel. Essas faíscas são a lembrança dos laços terrestres que sulcam o espírito, até que haja dispersado as cinzas de seu corpo. Só então se reencontra essência etérea e deseja o progresso. Então o que a gente pode tentar compreender dessa resposta aqui do espírito, né? A existência na Terra, que a gente conhece como encarnação, né? Que não é a existência do espírito eterno, mas a existência é esse período de tempo definido entre o nascimento e a morte. Gera em nós, mesmo que a gente não queira fazer isso, mas vai gerar em nós relacionamentos, porque a gente não vive sozinho no mundo. A gente está sempre em relação com alguém. Então, tivemos um pai, tivemos uma mãe, talvez irmãos, talvez vizinhos, talvez colegas, né? E esses relacionamentos, eles nos unem, né? Só que se eu decido não fazer nada e o meu pai, a minha mãe, os meus amigos, os meus irmãos, eles progridem, esses relacionamentos deixam laços. Meus companheiros de jornada progridem e eu não progrido. Esse não progresso meu me deixa atrasado e, consequentemente, eu fico em não sintonia com aqueles meus companheiros que progrediram. Essas lembranças desses relacionamentos, dessas boas pessoas ao meu redor, elas são como faíscas na minha memória que querem retomar esse relacionamento, que querem retomar essa boa convivência. Mas como eu não faço nada para alcançá-los, essa distância só aumenta. E com isso o meu sofrimento aumenta. Porque eu sei que depende só de mim fazer o progresso necessário para alcançá-los. Por mais que eu culpe os outros, e no nosso estado de evolução a gente vai culpar o outro por ter avançado. A gente nunca vai culpar nós mesmos por termos decidido não fazer nada e não progredir, ou progredir muito lentamente. E esses relacionamentos é que ele deve estar considerando assim como essas faíscas, né? Essas lembranças dos laços terrestres que sulcam o espírito. É a frase dele, né? Então a gente precisa compreender isso um pouco mais a fundo, principalmente na linha dos sentimentos. Que pôde vos ocasionar o tédio que lamentais? Resposta: consequências da existência. O tédio é filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra e a sua consequência se fez sentir no nosso mundo. Os espíritos que, como vós, erram em prova ao tédio,
não podem fazer cessar esse estado quando querem? Não, nem sempre o podem, porque o tédio paralisa a sua vontade, sofrem as consequências de sua existência. Foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram nenhum concurso entre eles. São abandonados a si mesmos até que a lassidão desse estado neutro fá-los desejar mudá-lo. Então, à menor vontade que desperte neles, encontram o apoio e os bons conselhos para ajudar os seus esforços e perseverar. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Ai de mim, bem pouca coisa, deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é mãe da ignorância. Então observa que o Espírito coloca aqui nessa resposta essa condição de que você não fazendo o trabalho, você não exercita a sua inteligência, né? Quando você é desafiado por qualquer trabalho, por qualquer tarefa ou por qualquer necessidade que você tenha, você precisa desenvolver a inteligência para conseguir resolver aquela questão, né? Então, para desenvolver a inteligência, obrigatoriamente você precisa estudar sobre o assunto, observar o assunto, ou tentar encontrar um meio, né, criar um meio de ultrapassar aquele obstáculo, aquela dificuldade, aquele problema, né? Se você contorna esse problema, que é o que? A preguiça, ou seja, você não resolve, você larga para trás, né? Isso vai acabar trazendo consequências materiais que a gente não vai se prender a isso agora. Mas observa que essa falta de trabalho da mente gera o que ele está chamando de ignorância. Essa falta de desenvolvimento da mente gera o que ele está considerando como um sofrimento, porque ele passa a ter uma mente preguiçosa. Vamos adiante. As vossas existências anteriores não vos fizeram avançar? Mas sim, todas, mas muito fracamente. Porque todas foram o reflexo umas das outras. Há sempre progresso, mas tão pouco sensível que nos é inapreciável. Esperando que recomeceis uma outra existência, quereis vir mais frequentemente junto a mim? É o médium perguntando a ele. Chamai-me para a isso constranger-me, prestar-me-eis um serviço. Você vê que ele não tem, pela resposta, ele não tem nem o ânimo de ir até o médium. Ele pede para que o médium o chame, para que o chamamento do médium o provoque, o incentive, ou praticamente o obrigue a vir até o médium para fazer os estudos necessários. Pergunta: podeis dizer-me por que vossa escrita muda com frequência? Então o médium está observando que a escrita do espírito ela muda com frequência. E ele quer saber por quê. Porque perguntas muito, isto me fatiga, tenho necessidade de ajuda. E aí o guia do médium dá um complemento a essa resposta. Vamos ver o complemento para daí a gente comentar. É o trabalho da inteligência que o fadiga e que nos obriga a prestar-lhe o nosso concurso para que ele possa responder às tuas perguntas. É um desocupado do mundo dos espíritos como o foi do mundo terrestre. Nós o conduzimos a ti para tentar tirá-lo da apatia e desse tédio
que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso, às vezes, que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim. São a maioria dos espíritos dessa categoria que não procuram uma existência terrestre senão como distração e para romper a insuportável monotonia de sua existência espiritual. Também aí chegam com frequência sem resoluções combinadas para o bem. É por isso que têm que recomeçar até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. Então, a gente vê que esses espíritos que nada fazem, né, ou que se entregam a essa languidão, a essa preguiça, a essa inércia sem fazer nada, acabam por formar uma categoria de sofredores que vêm na Terra, né, que buscam a encarnação como se fosse uma distração, né, um esquecimento desse sofrimento de nada produzir. E por que isso é sofrível, né? Porque quando observa que o espírito ele não tem nem ânimo para se mover até o médium ou para ir até o médium sem que ele seja constrangido a isso, né? Observa que ele não consegue sequer responder às perguntas do médium, tal a preguiça que a mente dele está presa, né? E isso é como se fosse uma espécie de casulo mental do pensamento. O pensamento ele não para, ele é atividade o tempo todo. Mas como você não põe esse pensamento em atividade através das suas atitudes e das suas obras, né? Quando você não faz nada com esse pensamento, ele acaba por se tornar um sofrimento, porque você nada produzindo, é como se você se sentisse um lixo, um minério, um resto de alguma coisa, ou como ele mesmo diz, nem as cinzas de uma fogueira, mas a lembrança das faíscas do que foi um dia o fogo. Então isso é muito complicado para quem tem como destinação, para quem tem como objetivo a perfeição que Jesus nos mostrou, né? Essa perfeição do amor ao próximo e da dedicação à construção de mundos, né? Então, essa plena atividade que Jesus nos demonstrou, que é a felicidade dos espíritos puros, né? Então, é isso que a gente precisa compreender. A gente tem um destino de muita atividade e de muito trabalho, de muita construção, porque é isso que o nosso pensamento faz. Quanto mais depurado e evoluído for o nosso pensamento, mais produtivo também ele é. Eu fico por aqui, o nosso tempo acabou e a gente retorna na nossa próxima palestra. Eu me despeço de vocês, pedindo a Deus e a Jesus que os protejam, os orientem e os auxiliem, e que vocês se esforcem cada vez mais por esse trabalho tão rejuvenescedor e tão força tão produtiva do nosso desenvolvimento e do nosso aperfeiçoamento. Façamos a prece para que tenhamos força de vontade e iniciativa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que
perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.